Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou auditor fiscal e atualmente sou coordenador da Comissão Nacional Permanente do Benzeno. Nós vamos conversar sobre o anexo 2 da NR9, que foi aprovada pela portaria 1109 de setembro de 2016. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre a importância desse anexo. E vou falar sobre benzeno e gasolina. O benzeno é um agente reconhecidamente cancerígeno pela IARC, Agência Internacional para a Pesquisa em Câncer. E a gasolina nacional, seja ela comum, aditivada ou a premium, pode conter até 1% de benzeno em seu volume, segundo a resolução da Agência Nacional do Petróleo, ANP. A exposição ocupacional ao benzeno está relacionada a diversos tipos de câncer, em particular a leucemia mieloide aguda. E a exposição ocupacional nos postos de combustível pode se dar tanto por via cutânea, ou seja, por contato direto do trabalhador com a gasolina, como por via respiratória, inalando os vapores de gasolina. Nós vamos falar sobre os principais itens dessa norma e também vamos falar sobre os prazos, sempre lembrando que o prazo conta a partir da data da publicação da portaria, 22 de setembro de 2016. Este anexo se aplica aos postos revendedores de combustíveis, definidos como postos revendedores a varejo, em terra firme, de combustível automotivo contendo benzeno para veículos automotores terrestres. Portanto, estão excluídos aqueles postos de abastecimento de aeronaves e barcos, estão excluídos também pontos de abastecimento que façam abastecimento de frota própria, por exemplo, assim como abastecimento a partir de balsas. No Brasil, atualmente, combustível com benzeno é somente a gasolina. Os postos revendedores de combustíveis devem exigir das empresas de serviços contratadas que elas também cumpram o anexo 2 da NR9, e essa exigência deve estar expressa no contrato entre as duas empresas. Aqueles postos que já tinham contrato antes da publicação da norma têm um prazo de 12 meses para adequar aos seus novos contratos. Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição ocupacional ao benzeno nos postos revendedores de combustíveis devem receber uma capacitação de no mínimo 4 horas, e essa capacitação deve ser repetida a cada 2 anos. Ela pode ser feita em conjunto com a capacitação prevista na NR20, entretanto, havendo a somatória dos tempos. Ela também pode ser utilizado também o EAD, o ensino à distância, desde que haja previsão no acordo ou na convenção coletiva. A capacitação dos trabalhadores deve incluir, no mínimo, riscos de exposição ao benzeno e vias de absorção, conceitos básicos sobre monitoramento, sinais e sintomas de intoxicação ocupacional por benzeno, medidas de prevenção, procedimentos de emergência, caracterização básica das instalações, atividades de risco e pontos de possíveis emissões de benzeno, assim como outros dispositivos legais sobre o benzeno. O exame médico dos trabalhadores expostos a benzeno nos postos de combustíveis deve incluir hemograma completo com plaquetas e reticulócitos semestral, entregues ao trabalhador junto com a série histórica e mediante recibo. Série histórica são os resultados de todos os exames já realizados pelo trabalhador naquela empresa. Não é obrigatório fazer a avaliação do ácido transtransmucônico na urina dos trabalhadores, como acontece em outros trabalhadores expostos a benzeno na siderurgia e no setor do petróleo. Com relação à avaliação ambiental, deve ser feito o reconhecimento no documento base do PPRA das atividades, setores e equipamentos onde possa haver exposição ocupacional ao benzeno. Portanto, também não é obrigatória a avaliação quantitativa do benzeno no ambiente de trabalho. Os procedimentos operacionais devem ser escritos e mantidos no local de trabalho, informando os riscos da exposição ocupacional ao benzeno e as medidas de prevenção. Esses procedimentos podem ser incluídos junto aos procedimentos operacionais determinados na NR20, no item 20.1.7. O prazo para o procedimento operacional também é de 12 meses. Os procedimentos operacionais devem incluir, no mínimo, abastecimento de veículos, limpeza e manutenção, emergências em casos de extravasamento, medição de tanques com régua, recebimento de combustíveis, manuseio, condicionamento e descarte de líquidos e resíduos. Esse anexo determina que todos os postos revendedores de combustíveis devem possuir um sistema eletrônico de medição de estoque, sendo proibido a utilização de régua para esse fim. Os postos revendedores de combustíveis construídos 6 meses após a publicação da portaria já devem conter esse sistema eletrônico de medição.
Os postos antigos, que têm tanques com viabilidade técnica, têm um prazo de 84 meses. Tanques com viabilidade técnica são aqueles que possuem boca de visita e já realizaram obras para adequação ambiental. Os demais postos devem fazer a instalação do sistema eletrônico de medição quando fizerem a troca dos seus tanques. Lembramos que a régua ainda pode ser utilizada no caso de pane do sistema eletrônico ou para a verificação do mesmo. Todas as bombas de abastecimento de gasolina devem ter bicos automáticos, sendo proibido o abastecimento após o desarme dessas bombas. O prazo para adequação é de 12 meses. Alguns automóveis, por problemas de projeto, fazem o desarme automático antecipado. Nesses casos, o frentista poderá fazer o enchimento após o desarme. A instalação de bicos automáticos com desarme é muito importante para o trabalhador. Na ausência desse dispositivo, o trabalhador tem que se aproximar do bocal do automóvel durante o abastecimento, se expondo mais aos vapores de gasolina. Fica proibido também a utilização de estopa, flanela ou qualquer outro tipo de pano para a proteção do bocal para evitar respingos, assim como para a limpeza da lataria no caso de extravasamento de gasolina. Para a proteção contra respingos, devem ser utilizados protetores específicos que se adaptam ao bico do abastecimento. E para a limpeza da lataria, deve ser utilizado papel absorvente descartado a seguir. Os postos revendedores de combustíveis também devem garantir a qualidade do ar nos ambientes anexos, como refeitórios, escritórios, lojas de conveniência e vestiário. Devemos dar atenção especial ao tipo de ar-condicionado utilizado nos ambientes anexos. Os aparelhos tipo split não fazem a captação de ar externo, mas os aparelhos de janela ou parede podem fazer a captação e, portanto, não devem ser utilizados ou devem fazer a captação longe das áreas com vapores de gasolina. Os postos revendedores de combustíveis devem providenciar um local específico para a guarda de amostras de gasolina coletadas. Os postos revendedores de combustíveis devem fornecer uniformes e calçados adequados a todos os seus trabalhadores. Os uniformes devem ser higienizados semanalmente pelo empregador. A norma não exige que essa higienização seja feita por lavanderias industriais, mas deve ser assim recomendado naqueles municípios que contêm esse tipo de serviço. Além disso, o empregador deve manter um conjunto extra de uniforme para, no mínimo, 1/3 do efetivo dos trabalhadores expostos à gasolina, para uma eventual troca em caso de necessidade. Os postos revendedores de combustíveis podem optar em higienizar o uniforme nas suas próprias dependências. A água decorrente desse processo deve ser encaminhada com os outros efluentes do posto, cumprindo a Resolução 430 do CONAMA. Com relação à proteção respiratória, a norma determina que seja utilizado respirador de face inteira com filtro para vapores orgânicos, em algumas atividades, como, por exemplo, conferência e descarregamento de caminhão-tanque, medição volumétrica de tanque subterrâneo com régua nos casos necessários, análise para o controle de qualidade e manutenção de válvulas, bombas e canaletas. Deixamos claro que não é obrigatória a utilização de proteção respiratória durante o abastecimento de veículo. A não obrigatoriedade da utilização de proteção respiratória durante o abastecimento também foi decorrente de negociação tripartite, tendo sido consideradas a dificuldade de utilização desse equipamento pelos frentistas e a implementação de outras medidas de controle determinadas pelo anexo, como a proibição de abastecimento após o desarme automático e a instalação de recuperadores de vapor nas bombas de gasolina. Lembramos que o texto inicial da norma dizia que havia a necessidade de um fator de proteção 100. Isso foi retirado do texto na Portaria 871 de julho de 2017, não sendo mais necessário o fator de proteção. Todos os postos de combustíveis devem conter a seguinte sinalização: a gasolina contém benzeno, substância cancerígena, risco à saúde, alocada próximo às bombas de combustível. Vamos falar agora sobre o controle coletivo de exposição a benzeno nos postos revendedores de combustíveis. A norma determina a instalação de sistema de recuperação de vapores do estágio 2, ou seja, no abastecimento dos automóveis. Nessa imagem, você vê como é feito o abastecimento nos dias de hoje. Durante o abastecimento dos automóveis, a gasolina sai do tanque do posto, passa pela bomba de combustível e entra pelo bocal no tanque do automóvel. Nesse momento,
é emitida uma grande quantidade de vapor pelo bocal, indo direto para o trabalhador que faz o abastecimento. Nessa segunda imagem, vemos o abastecimento de um automóvel já com sistema de recuperação de vapores estágio 2 instalado. Há a necessidade da troca do bico e da mangueira de abastecimento. Além disso, é instalada uma bomba de vácuo junto com a bomba de combustível. Durante o abastecimento, a gasolina vai para o tanque do automóvel e esse sistema de vácuo recupera o vapor ao redor do bocal, devolvendo para o tanque do posto. Quando esse vapor retorna para o tanque, parte se converte em gasolina novamente. Estima-se que 0,2 a 0,3% do volume abastecido retorna para o tanque do posto em forma de gasolina. Isso representa um grande ganho para o trabalhador pela diminuição da sua exposição aos vapores de gasolina, representando também um ganho para o dono do posto por esse retorno ao seu tanque de combustíveis. Além disso, lembramos que, no Brasil, são vendidos anualmente mais de 44 bilhões de litros de gasolina. Com a instalação desse sistema em todas as bombas, a cada ano poderíamos recuperar mais de 120 milhões de litros de gasolina que são vaporizados no ar. Foi estabelecido de modo tripartite um cronograma para a adequação das bombas. As bombas mais antigas, fabricadas até 2003, têm um prazo de 72 meses para adequação. Já as bombas que foram instaladas de 2016 até 2019 têm um prazo de 180 meses, sendo que postos novos, construídos após 3 anos da publicação, devem instalar bombas com sistema de recuperação de vapores.